Fala galera, tá começando mais um Dogma Central. E no vídeo de hoje, um vídeo um pouco tenso. Um vídeo que vai se tratar de uma teoria, mas muita da cabulosa. Estou falando e me referindo ao maior mistério que tem em Evangelion, já construído até nos tempos de hoje. Estou falando de Ray Quantum. E trataremos aqui algumas teorias que iremos fazer ao longo desse vídeo e também de alguns fatos dos mistérios que envolvem Ray. E com tudo isso tentaremos chegar a uma certa conclusão do que é a Ray Quantum, o que significa, de onde veio, o que são esses fenômenos. E para ficar mais fácil essa explicação tanto para mim quanto para o seu entendimento, eu terei que dividir esse vídeo em 3 partes. Já não é a primeira vez que eu faço Ray Quantum aqui no Dogma. O antigo vídeo, infelizmente, eu perdi, então nós estamos rebutando aquele que já foi feito, pois trata-se de uma complexidade muito grande e também é muito difícil de explicar tudo isso aqui. Pois então, o que é Ray Quantum? Se não bastasse tantas coisas que envolvem Ray, os seus mistérios, o seu jeito, a sua maneira de ser e como agir, ainda tem mais esse fenômeno, que é o tal Ray Quantum. Mas Dogma, o que é Ray Quantum? Ray Quantum são algumas aparições da Ray em determinados momentos, mas essas aparições sempre estão correlacionadas com um certo evento tenso, vamos assim dizer. Sua primeira aparição aconteceu logo no primeiro episódio de Evangelion. E nessa aparição dela, a intensidade do momento aí foi o ataque do Sachiel. O Shinji tinha acabado de chegar em Tóquio 3, ele tinha que se encontrar com a Misato, ele deu uma olhada de ladinho assim, de boa, e de repente ele viu uma figura bem rápida aparecendo na frente dele. Trata-se de Ray. Talvez seja melhor eu procurar um abrigo. A sua segunda aparição aconteceu próximo do término do anime, onde o Kaoru estava tocando um puteiro lá na Nerve e de repente ela apareceu lá em cima, próximo do Dogma Central. E sua terceira e última aparição, essa aparição que aconteceu de maneira frenética, sem parar, parece que não tinha fim, foi em The Angel of Evangelion, o filme que encerra toda a cronologia principal. O que intriga até hoje em Evangelion é por que dessas aparições? Como acontecem essas aparições? E o que tem a ver a Ray em tudo isso? Quando o Shinji chega na base da Nerve, quando ele encontra a Ray que está na maca, ela está debilitada, o Shinji ele não fica impressionado. E é aí que já começa um primeiro mistério. Primeiro, ele viu a Ray pouco tempo atrás, na sua primeira aparição Quantum. E naquele momento, quando ele olha para a Ray fixamente, né, com a atenção da situação toda, ele simplesmente esqueceu dela. Ok, agora vamos parar para analisar esse ponto. Quando a aparição da primeira Ray Quantum acontece, nós temos a impressão que é o Shinji que está vendo. Porém, eu acho que essa não foi a jogada do Hideaki Anno. Com certeza não é o Shinji que viu a Ray, e sim nós. Então nesse ponto nós temos duplo sentido da situação, aonde ele olha para o lado e aparentemente é ele que vê, mas na verdade a câmera fica apenas fixada em primeira pessoa, onde é que você está vendo. E nesse primeiro mistério, dá a entender que a Ray Quantum aparece para você e não para o Shinji. Dessa forma, poderia justificar o fato do Shinji não ter reconhecido a Ray quando ele viu ela na maca. Ou se por acaso ele realmente viu a Ray, talvez ali pelo nervosismo da situação, né, ele estava passando por uma situação de nervosismo, ele simplesmente esqueceu daquela situação atrás. Ele esqueceu que viu o lampejo de uma pessoa na qual ele está vendo ali na frente. Pode ser possível isso ter acontecido. Um outro mistério a ser discutido agora é por que ela somente apareceu nesses momentos. Ela não apareceu em torno do anime.
São momentos que, ao meu ver, são bem selecionados, são específicos para ela aparecer, ou seja, tem um porquê disso aparecer. Agora, o que significa esses aparecimentos, o porquê deles ou não, já entramos no próximo mistério. Eu acredito que se as aparições não são mera coincidência da vontade dela ou não, ela tem que ter um motivo específico para aparecer dessa maneira. Esse motivo eu não irei me aprofundar nesse primeiro vídeo, porque isso já leva ao próximo tema, que vai ser para o segundo vídeo. O que fica claro aqui é que, na minha opinião, na minha construção de Rey Quantum, o aparecimento dela tem que ter um porquê, tem que ter um sentido para ela aparecer. Caso ao contrário, ela não aparece. Em Rebuild of Evangelion, também temos o Rey Quantum. Em EVA 1.11 ela aparece logo no início, da mesma maneira que apareceu no clássico, que na verdade o EVA 1.11 é nada mais, nada menos que um remake. Em EVA 2.0 ela não aparece mais, mas do teaser do EVA 2.0 para o 3.0 ela já aparece. Ali nós temos não uma Rey Quantum, mas várias outras aparecimentos da Rey. Em EVA 3.0 ela volta a aparecer mais uma vez, não com aquelas mesmas aparições do 2.0, mas com as aparições exclusivas que a gente vê no filme mesmo. Se não me falha a memória, ela aparece uma vez para a própria Rey. E aqui nós temos mais um mistério de Rebelde. Como, né? O porquê que ela apareceu para ela mesma. Tá certo que em Rebuild nós não podemos casar com a série clássica, né? Que é a original. Volto a falar aqui que para ela aparecer para ela mesma tem que ter um motivo. Esse motivo que pode ser explicado ou pode ser mais detalhado em Evangelion final. Mas o fato da própria Rey aparecer para ela mesma nos deixa a dúvida do que realmente é a Rey, a sua verdadeira identidade. A gente conhece a Rey de um jeito, mas será que ela não é de outro? E agora, para intensificar esse mistério, vamos para o que realmente é a Rey. Nós conhecemos a Rey Ayanami dessa maneira. Rey, ela é e foi o primeiro piloto a ser convocado para pilotar um Evangelion. A única pessoa que sabe de sua origem e que trouxe ela à tona para ser piloto é Gendo Ikari. Rey veio para NERV ainda quando ela era criança e aconteceu uma fatalidade na qual essa Rey morreu e depois ela foi substituída por uma outra Rey, e aí nós descobrimos que a Rey é nada mais, nada menos que uma série de clones, onde existem várias Reys. A Rey que nós vemos na série e acompanhamos a maior parte do tempo é a Rey 2. A Rey criança, na qual o Gendo trouxe e teve contato com o pessoal da Guerra, ainda era tempos da Guerra, é a Rey 1. E próximo do final do anime, a Rey 2 acaba morrendo e é substituída pela Rey 3. Então, ao longo de toda a trama em Evangelion, nós temos 3 Reys. Elas são iguais. A sua característica física são idênticas. A sua maneira e comportamento também são iguais, são idênticos. Rey é uma garota muito calada, quieta, tímida, retraída. Dá a impressão que ela não expressa sentimento algum por ninguém. Quando ela tem que falar alguma coisa, ela fala muito pouco. Em certos momentos específicos que ela tem que falar, ela fala alguma coisinha. Pouco, mas fala. Rey parece desconhecer todo tipo de coisas estranhas e bizarras pelo ser humano, como por exemplo, ficar nua na frente de qualquer pessoa. Parece que Rey desconhece o que é a vergonha alheia, mas ao longo de toda a série, Rey 2 vai desenvolvendo esses aspectos humanos, chegando até mesmo se apaixonar pelo Shinji Ikari, que é o protagonista de Evangelion, o Shinji, ok? Dá uma pausada aqui, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Um evento que me chama a atenção até hoje em Evangelion. Existe uma cena onde o Shinji e a Rey estão conversando, estão lá, proseando em uma escala. Nessa cena, Shinji demonstra um certo descontentamento pelo pai dele, e a Rey fica nervosa com ele.
chegando até dar um tapa no rosto dele. Você não acredita no trabalho do seu próprio pai? É claro que não. O quê? Nesse momento a gente vê claramente que a Rey demonstrou um certo sentimento de raiva, uma coisa que não é normal dela, pois nós temos a Asuka, que deixa qualquer um irritado, que tira a onda da cara dela o tempo todo, que fica menosprezando ela, e ela não perde a calma. Mas naquele momento ela perdeu a calma com o Shinji, justamente porque o Shinji estava falando de Gendo. E agora nós somos enviados para o momento psicológico da Rey, aonde aparentemente, evidentemente, o que ela sentia pelo Gendo era um afeto que ela não sentia por ninguém. Pelo jeito, o Gendo tinha um certo tratamento com ela, que transmitia um certo sentimento na qual ela descobriu ao longo do convívio com ele. Para ela, ele poderia ser mais que um tutor, um comandante, um pai, uma pessoa que realmente ela se importava muito. Tanto que próximo de sua morte, quando ela lembrou do rosto de Gendo, ela acabou até chorando. Não permitirei isto. Rey, não faça isso. O âmago está entrando em colapso, além de crítico. Então nesse ponto, Rey 2 desenvolveu um afeto. Então nesse caso nós podemos afirmar que sim, Rey tinha sentimentos. E se não tinha, ela desenvolveu esses sentimentos por conta própria. Mas que na verdade Rey, ela faz parte de um processo de clonagem que por si só também faz parte de uma união de duas células. As células de Yukari e as células de Lilith. Ou seja, Rey não é humana, ela foi criada, foi concebida, e a pessoa por trás disso tudo é o Gendo. Em teoria, as células de Yui seria para moldar a estrutura física de Rey, e as células de Lilith seria para que fizesse o corpo de Rey, para que tornasse o corpo de Rey um recipiente de almas. É o que dá para entender. É a teoria mais bem construída até agora. E essa palavra quantum, essa palavra que pertence à física quântica, por que ela é empregada em Rey? Porque os acontecimentos que envolvem Rey Quantum, somente a física quântica pode ser capaz de explicar, ou até mesmo chegar próximo de uma explicação plausível. Então por isso se chama Rey Quantum. Porém o Quantum, gente, ele é tão complexo que ele pode estar ligado a muitas outras coisas, como por exemplo, viagem temporal, viagem intergaláctica, outras terras, outras realidades. Isso é apenas uma parcela de tantas outras coisas que envolve a física quântica em conjunto com a mecânica quântica. Agora, Rey Quantum é a mesma Rey que a gente vê? Agora vamos à teoria que Rey de certa forma seja uma ameaça. Em seu quarto onde ela dorme, encontramos pílulas com seu nome. Em certo momento, Rey é conduzida pela Ritsuko a uma bateria de exames. Vou apresentar 3 pontos viáveis. A. Rey é mantida sob controle através desses medicamentos e supervisão por motivos de segurança. B. Rey pode apresentar instabilidade mental e por isso esse cuidado. C. Por ser uma experiência de procedência duvidosa e por isso estão se assegurando de algo. Na minha opinião, com certeza não é. Eu não creio que seja a mesma Rey pelo fato de que a gente consegue ver que são fenômenos, né? É uma coisa que acontece que a outra não sabe. E por mais que a Rey aparecesse para a Rey, a outra Rey talvez seria incapaz de conseguir deduzir o que está acontecendo. De se perguntar ou não se perguntar, tipo, é uma coisa que foge da lógica dela isso acontecer. Ou seja, existe uma lei na qual ela permite conhecer um outro ser, um outro indivíduo igual a ela, e uma característica muito marcante nas aparições da Rey Quantum é seu uniforme escolar. Independente de onde a Rey está, com que roupa ela está, a roupa do uniforme sempre está nessa Rey Quantum. Mais um indício que podemos aqui, em teoria, dizer que não é a mesma Rey. Porém, pode ser também a Rey, mas não exatamente a Rey na qual a gente conhece. Sim, gente, ela pode estar ligadíssima à Rey de maneira indireta e indo um pouquinho para frente de maneira direta também. Afinal de contas, o corpo de Rey é nada mais, nada menos que um recipiente de Lilith. Para que Rey Quantum possa aparecer, muito provável que tenha que ter a existência da Rey na Terra. Caso contrário, não teria porquê de um ser
aparecer sem a existência de um outro ser, a não ser se nós mexermos com o tempo, coisa que nós iremos falar no segundo vídeo. Quando chegarmos nos paradoxos temporais que envolvem Evangelion, iremos se aproximar um pouco mais do que é realmente a Ray Quantum. Então, esse primeiro vídeo fica por aqui. Muito obrigado por você ter assistido a esse e outros vídeos do canal. Se é inscrito, deixe seu like. É novo por aqui, não é inscrito, por favor se inscreva. Curta também a página do Dogma no Facebook, eu também estou no Twitter. Marque as suas notificações para você não perder os outros vídeos. Muito obrigado por tudo e fui!